Oi, gente, tudo bem? Vim conversar com vocês um pouquinho sobre aquele vídeo que a gente fez, o último vídeo sobre a permissividade e agressividade, e a gente achar o meio termo, né, pra gente educar nossos filhos. E eu vejo que uma das coisas que influenciam muito nessa nossa decisão é a gente aprender a dizer não para os nossos filhos, para nossas crianças. Eu vejo que há uma interpretação um pouquinho equivocada em relação à educação positiva, que entende-se que é quando você não pode dizer não para a criança, é quando o não pode traumatizar, você está desrespeitando a criança como ser humano e como indivíduo. E não é bem assim que as coisas são. E quando a gente entende que a criança ela não é como um anjo que vem ao mundo livre de sentimentos ruins. A criança não é assim, ela é um ser humano que ela vem pra gente com sentimentos bons e sentimentos ruins também, né? E só que a diferença é que elas são abertas para as coisas boas. As crianças elas têm a necessidade de aprender o certo, elas têm sede pela verdade, elas têm sede pelo belo. Então elas estão abertas para receber as coisas boas, para aprender o bom. Só que também elas têm as inclinações ruins delas, né? Umas crianças vocês podem perceber que elas têm uma inclinação mais para gula, outras crianças elas têm inclinação para preguiça, outras crianças para agressividade, né? Então nós como pais sabemos, né? Nós sabemos mais que qualquer outra pessoa quais são as inclinações dos nossos filhos. Então, assim, a educação, essa missão de educar, não é pra gente, não é só mostrar para os nossos nós temos que orientá-los o caminho do bem, do caminho certo, né? Isso aí é óbvio que a gente tem que fazer, mas sobretudo nós temos também que corrigi-los nessas inclinações ruins, nesses defeitos. Eles são seres humanos como todos nós que temos defeitos. Então, mas é desde criança que a gente começa a corrigi-los para que no futuro essas inclinações não interfiram, essas inclinações ruins não interfiram negativamente na vida deles, né? Então é desde pequeno que a gente começa a fazer, a cortar. A igreja, quando ela se trata desse assunto, ela compreende até, ela fala de uma maneira bem didática que essas inclinações ruins são como flechas dentro de nós, que é a partir dali que você deixa aquela flechinha, é a flechinha da gula, é a flechinha da agressividade, a partir dali vai se infiltrando novos sentimentos ruins. Então, assim, é ali que se perde. Tem o exemplo também da árvore, né, que muitos educadores usam, que a árvore quando nasce, ela vai nascendo, às vezes ela nasce torta, vai seguindo um caminho que não tem que seguir, para o lado que não tem que crescer, e aí você consegue podar essa árvore, você consegue inclinar essa árvore para o caminho correto. É a mesma coisa da criança, só que depois que essa árvore está crescida, não tem jeito, você não tem como mais mudar, já enraizou, aquilo ali não sai mais. Então é essa visão que a gente tem que ter das nossas crianças, que são árvores que estão crescendo e que a gente precisa podar, né? E como que a gente faz isso? É o não, né? O não que a gente acha tanto que traumatiza, não traumatiza, você está podando o seu filho. Mas como que você diz esse não? Então, eu dei até a primeira coisa a te falar é que o não, quando você for falar para o seu filho, você for orientar, se você tiver impaciente, com raiva, qualquer coisa, com qualquer outro sentimento que possa interferir no seu diálogo, você pare, você saia do contexto e deixa para correção para um outro momento, porque não adianta você corrigir na agressividade, não adianta você corrigir na impaciência. Tem um autor que até que fala muito que você corrigir na impaciência, você corrigir na agressividade, é como se você quisesse lavar seu rosto e usasse tinta para lavar o rosto, né? E você vai ver que a consequência daquele ato ali, do seu lavar de rosto com tinta, vai ser muito pior, né? Quando você for olhar no espelho, você vai ver que seu rosto está muito mais sujo do que você estava antes. Então, é mais ou menos isso, você tem que ter essa noção. Se eu estou no meu momento que eu estou fora de mim, eu tenho que primeiro me centrar para que depois eu sente até com meu filho e faça essa correção. Que aí essa correção é como? É educativa? É sim, é explicativa. Você vai dizer o porquê. Eu costumo aqui em casa sempre usar as consequências, mostrar para ela o que aquele ato ruim pode acontecer com ela, por que ela está fazendo aquilo ali. E outra coisa, eu não poupo a informação. A gente subestima muito a capacidade das crianças de compreender as coisas, né? E eu não a poupo de nada. Eu falo, filha, isso, se você continuar fazendo isso, as consequências serão essa. Pode acontecer isso com você.
E ela para e reflete, às vezes o que que é isso? Aí eu digo, isso é isso, isso. Então tá bom. Então, assim, é você explicar. Eles têm sede dessa explicação, eles têm sede dessa verdade. Né? Então, é como eu falei no início, eles querem aprender. Então, cabe você mostrar. Né? Eles não sabem. Né? Às vezes, a coisa mais mínima, a coisa mínima, mais ridícula possível é subir no degrau que pode cair. Que tá inclinado demais, sei lá, pode cair. Aquilo ali para ela não é um perigo, né? Mas se você não mostrar para ela que é um perigo, ela não vai saber, né? Então não é gritando que ela vai descobrir que é um perigo. Você tem essa obrigação na vida do seu filho, né? E aí, como é que a gente faz quando você diz não, você explica e a criança continua fazendo aquilo ali, né? Eu uso aqui em casa a consequência. Sempre que ela desobedece a ponto de que ela não compreende aquela explicação que eu dei, eu vou privá-la de alguma coisa que ela goste de fazer. Né? Então, assim, ela sabe que se ela fizer aquilo ali, ela vai ser privada de alguma coisa. É consequência, não castigo. É a consequência do ato dela. Porque a vida é assim para todos nós, né? Se a gente não faz uma coisa, se a gente não faz o correto, a gente vai ter a consequência daquele ato que a gente fez ruim. Então, é só você mostrando pro seu filho que a vida é desse jeito. Né? E poupá-lo disso, fechar os olhos, ele não tá me obedecendo, deixa pra lá. E poupá-los dessa correção é aquilo que a gente já conversou. É lavar o nosso rosto com tinta. Você acha que está fazendo um ótimo serviço, quando lá na frente, quando você se deparar com a educação que você deu para o seu filho, está muito pior do que você imaginava, né? Então, eu concluo esse vídeo com vocês com um ensinamento de um livro. Eu vou depois deixar aqui anotado na legenda o livro que eu li, que diz o seguinte sobre o mundo que a gente está hoje. Ele fala que o mundo está muito pior do que da época de Noé, porque tem muitas murmurações, muitos males, muitas desgraças. Isso a gente não pode nem contestar, que a gente está vendo aí, né? Basta a gente ir lá fora, ligar a TV, a gente se depara com a crueldade que está o mundo. E ele fala o seguinte: e não haverá remédio para tão grande mal? Sim, há. O remédio está em vós, senhores pais de família. Ele aqui diz que nós podemos mudar o mundo através da educação dos nossos filhos. Então eu concluo esse vídeo aqui, que você se inspire a ser o remédio não só dos males do seu filho, mas também se inspire a ser o remédio que o mundo precisa, né? Através de você, do seu cuidado, do seu amor, da sua dedicação, da sua doação, sobretudo do seu não, você vai conseguir tratar também o mundo lá fora, né? Vamos começar pelo nosso mundo aqui dentro, que é o nosso núcleo, a nossa casa, pra gente fazer diferença depois desse mundão lá fora. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.